Tem muitas coisas que os homens podem fazer para melhorar a sua atratividade geral, mas poucas delas vão trazer tanto impacto quanto os olhos de caçador. E este é o tema desse vídeo. Para você que está chegando aqui hoje, o meu nome é Pedro e seja bem-vindo ao canal Olhos de Caçador. E aqui neste primeiro vídeo nós vamos falar justamente do tema que dá nome a esse canal, os olhos de caçador. O que é isso? Quais são as características dos olhos de caçador? Por que é tão atraente? E se é possível obter esses olhos de caçador de alguma forma? Pois bem, uma coisa que nós precisamos entender antes de falar sobre olhos de caçador é que o olho não é tudo igual. Você tem que entender que na evolução, as coisas elas acontecem de acordo com a necessidade. Portanto, você não pode acreditar que os olhos de todas as espécies vai enxergar a natureza, vai enxergar o ambiente da mesma forma, porque o olho ele evolui de acordo com a necessidade daquela espécie. Trocando em miúdos, vamos falar um pouco sobre olhos de caçador e olhos de presa. Quando a gente fala sobre olhos de caçador, a gente pode também entender como olhos de predador. Nós podemos entender sendo olhos dos felinos, que são todos predadores, olhos dos caninos, olhos de tubarões, olhos das aves, que são todos olhos focados para a caça. Esses olhos, diferente dos olhos da presa, eles se concentram em um alvo específico, eles se concentram em profundidade, em calcular a distância, e eles ignoram o que acontece ao redor, porque o foco deles é o alvo. Então nós podemos identificar já a primeira característica do olho de caçador. Ele foca um alvo, diferentemente do olho da presa. Você imagina um animal lá na savana africana que ele está o tempo todo com medo de ser caçado por um leão. Esse animal, ele tem que, primeiro, identificar se tem algum predador na espreita e, além disso, ele tem que identificar rotas de fuga. Você tem que entender que as presas que evoluem, aquelas que passam seus genes adiante, são aquelas melhores em fugir do predador. E não adianta só ela ser mais rápida. Ela também tem que saber identificar melhor as rotas de fuga. E nesse sentido, nós já podemos traçar aqui a primeira diferença entre olhos de caçador e os olhos de presa. O olho de caçador ele é focado em um alvo, ele normalmente borra o que está ao redor justamente para se concentrar naquele alvo. Ele precisa calcular onde está o alvo, a que distância o alvo está ali, para ele então poder fazer o ataque. Enquanto isso, a presa, ela tem que focar em todas as direções possíveis. Portanto, nós vamos entender que o olho do caçador, ele é mais fechado, ele é mais focado no alvo, e o da presa, ele é mais aberto e ele foca em todas as direções. Vamos então ver uma ilustração para a gente entender melhor nos seres humanos que características que remetem a esses olhos de caçador. Nós podemos observar que o olho do caçador ele é mais fechado, ele é mais largo horizontalmente, enquanto que o da presa ele é mais largo verticalmente. Ou seja, o olho do caçador é mais fechado, enquanto que o da presa ele é mais aberto. Também nós podemos notar que o canto externo do olho de caçador ele está acima do canto interno. Por último, as pálpebras superiores do olho de caçador são mais retraídas. Você não consegue enxergar as pálpebras superiores, enquanto que as pálpebras do olho de presa você consegue ver claramente, mesmo ele estando de olho aberto. E por que esse olho ele é mais atraente? Muito embora não haja pesquisas científicas conclusivas nesse tema, o que nós podemos notar é que o olho de caçador, por ele ter mais foco, ele apresenta mais dominância. Por quê? Porque ele tem intensidade no olhar. A pessoa quando ela olha para um olho de caçador, parece que o olho de caçador não está enxergando mais nada, só está enxergando aquela pessoa. Diferente do olho da presa, que parece que está olhando para todos os lados ao mesmo tempo. Isso dá dominância, isso traz intimidação, inclusive para outros machos. Um macho que olha para um outro olho de caçador, ele pode se sentir mais intimidado. E além disso, os olhos de caçador podem ser considerados como uma característica sexualmente dismórfica, ou seja, ela serve também para diferenciar homens de mulheres. Enquanto que os homens eles evoluíram na caça e, portanto, eles tinham que focar em um alvo e atacar aquele alvo, a fêmea que ficava na retaguarda, ela tinha que se concentrar em diversas tarefas ao mesmo tempo. Cuidado com as crianças, cuidado com o ambiente, e por isso os olhos das mulheres tenderiam a ser mais abertos, tenderiam a ser mais olhos de presa, enquanto que os olhos dos homens tenderiam cada vez mais aos olhos de caçador. Por isso, um olho de caçador ele tende a ser mais visto como um olho mais masculino, enquanto que um olho de presa ele tende a ser visto como um olho mais feminino. E aí vem a pergunta de $1 milhão.
você pode obter óleos de caçador? Infelizmente, a maior parte dos óleos de caçador vem de características genéticas. Ele depende muito da sua estrutura óssea, então é algo que você não tem muito controle. É possível corrigir com cirurgias, essas coisas? Sim, mas a gente está falando de valores bem altos. Então, a gente considera que não é tão fácil mexer nessa parte ali. Mas é possível você disfarçar até certo ponto. Depende muito da sua genética, logicamente, e também depende muito de até onde você está disposto a se esforçar para deixar seu olho com mais aparência de olhos de caçador. Por exemplo, você pode já começar evitando arregalar tanto a sua sobrancelha, levantar tanto, deixar a sua sobrancelha mais retraída, assim com mais em posição de repouso. Isso já ajuda bastante. Você também pode fazer exercícios faciais, e aqui entra um ponto bem polêmico entre os homens, fazer exercícios para o rosto. Sim, existem exercícios que você pode fazer que vão melhorar o tônus muscular na tua face. Quer dizer que a sua face não vai ter aquela aparência de face mais caída. Você pode reforçar principalmente a musculatura ao redor dos seus olhos. E tem outra coisa muito simples que você pode fazer, que já vai dar um efeito imediato na sua aparência, que é deixar sua sobrancelha em forma de V. Como assim? Eu vou deixar aqui a imagem de como você pode fazer esse efeito na sua sobrancelha. E em um vídeo posterior eu posso trazer aqui um tutorial de como eu fiz para deixar a minha sobrancelha em forma de V. Porque fazer isso na sobrancelha já dá uma ideia de olhos de caçador. Simplesmente porque visualmente para a pessoa, o canto externo do olho ele vai parecer estar acima do canto interno, o que já vai dar a impressão de que é um olho de caçador para alguém que está mais desatento. Na verdade, o olho não mudou a forma dele, mas você conseguiu mudar a forma como a pessoa enxerga o teu olho. Então, se você quer já um efeito imediato, um efeito que causa um maior impacto agora, no sentido de deixar seus olhos com mais aparência de olhos de caçador, você pode fazer esse efeito na sua sobrancelha. E o que você acha? Na sua opinião, olhos de caçador, eles ajudam na aparência? Eles não ajudam? Você concorda com o que foi dito nesse vídeo? Você discorda? Deixa um comentário aí. Você deixando seu comentário, você ajuda o YouTube a identificar que esse aqui é um conteúdo interessante, e aí você vai ajudar a levar esse vídeo para mais pessoas. Não esquece de deixar o seu like, a tua inscrição, e nos vemos no próximo vídeo. Até mais, pessoal!